Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o espírito da igreja, sobre a verdadeira postura do cristão. E vou começar falando a respeito da última ceia do Senhor, que ele realizou para instituir a igreja, né? Ele reuniu os discípulos para dar as últimas instruções e comendo juntos, né? E num determinado momento, ele pegou dois elementos, né, o pão e o vinho, e ele fez uma analogia, né, para mostrar que ele estava se repartindo pela igreja e que a igreja deveria se repartir uns pelos outros. E ele estava dando o seu sangue pela igreja, e ela deveria dar seu sangue uns aos outros, ou seja, dar tudo, dar a essência, dar a vida, se preciso fosse, né? Hoje as igrejas, elas só praticam um ritual e vazio, elas acham que elas segurando os dois elementos, elas estão fazendo um memorial do que Cristo fez, né, pela humanidade. Mas ali ele estava instituindo o amor comum, o vínculo, né, da perfeição uns com os outros e o compromisso que nós temos com os nossos irmãos. Ou seja, a partir dali, né, quando o Espírito Santo descesse sobre a igreja, ele distribuiria dons e um edificaria a vida do outro, um seria com o outro, um estaria no mesmo propósito que o outro. Deveríamos orar mutuamente, interceder uns pelos outros, carregar as cargas uns dos outros. Enfim, a igreja serve para isso, para um edificar o outro. E ali Jesus estava instituindo o amor. Assim como eu vos amei, ame uns aos outros, né? E esse era o espírito da igreja, isso era o que Jesus queria que nós fôssemos, né? Cada vez que a gente não discerne o corpo, ou seja, cada vez que a gente não enxerga no irmão a extensão de nós mesmos, nós acabamos negligenciando o irmão, né? E assim ele instituiu a ceia e mostrou como deveria ser, né? E a igreja primitiva, ela era conhecida pelos de fora como a comunidade dos que amavam, né? Era assim uma irmandade tão grande que eles se reuniam todos os dias para orar junto e comer juntos, né? Partir o pão e ter aquela comunhão. E eles não tinham em comum nem aliás, eles tinham em comum todos os bens. Eles não consideravam seu as suas propriedades, suas riquezas, seus bens. Não, era tudo em comum, era tudo dividido, né? Todos usavam tudo. E aí eu vou dizer agora o princípio que uns seguiram e outros não. Tinha um homem chamado José, que ele vendeu a sua propriedade e ele apresentou aos discípulos. E ele recebeu o nome de Barnabé, que significa filho da consolação, ou seja, ele recebeu um certo tipo de honra, né? Por ele abriu mão de um bem material em favor dos irmãos, para que ninguém tivesse falta de nada. E aí, olhando aquilo, Ananias e Safira também resolveram vender uma propriedade deles. Só que por causa do título, por causa da honra, por causa do... Entendeu? E eles apresentaram ali um valor aos pés dos discípulos. E o Espírito Santo revelou a Pedro que era apenas parte do que ele havia
vendido o valor, né? Ele separou uma parte, ficou com uma e ofereceu ao discípulo, ao apóstolo Pedro, o restante, né? E dizendo que era o valor total do terreno. E ele morreu, e em seguida morreu sua esposa também, não porque fosse obrigação deles vender alguma coisa, não que fosse obrigação apresentar aos discípulos, né, o valor total, não, mas por causa do espírito, né, que estava nele, que não era o amor, né? O Barnabé era trigo ali no meio da igreja. Ananias e Safira eram joio, né? E eles receberam a punição não por causa de só uma mentirinha, né? Um pecado aparentemente tão pequeno. Não, era por causa sabe o sepulcro caiado? Que por fora é bonito né? E por dentro é putrefina, é carne estragada, sabe? Sepulcro caiado. Eles estavam ali no meio da congregação, com aparência de piedade, fingindo ser um deles, né? Mas por dentro eles continuavam mortos nos seus delitos e pecados e vivendo a hipocrisia da religiosidade. Né? Eles vieram do judaísmo e continuaram ali praticando apenas uma religião. Né? Eles acharam bonitinho a mensagem que ouviram, mas não creram de fato. Porque se tivesse crido, jamais pretenderiam mentir a Deus, porque isso não é possível, Deus sonda o coração. Então, eles foram punidos por serem hipócritas, por tentar passar uma mensagem do que não eram, né? E aí eu fico pensando, as igrejas hoje, né? Nós somos conhecidos pelo povo que ama, pelo povo que acolhe, pelo povo que não tem apego material, como o povo que se desprende do que tem em favor dos outros, né? Nós damos a nossa carne, nós damos o nosso sangue uns pelos outros. Mal nós oramos uns pelos outros, né? Quando alguém morre, a gente diz que o Senhor te console. Quando nós somos corpo, para ir e consolar, para ir e acolher, para ir e suprir o nosso irmão, para ir e abraçar, para ir e estar presente, para ir e rir, para ir e chorar. Né? Nós somos corpo para isso, para ser Jesus na terra. E muitas vezes a gente diz, Deus te abençoe, Jesus te ama, né? E eu fico pensando, hoje em dia as igrejas estimulam as pessoas a buscarem coisas para si, a barganharem com Deus, a levar suas ofertas em troca de benefícios, como se as benesses da cruz não bastassem, né? Como se a graça de Deus não suprisse todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Né? Os pastores, eles estimulam as pessoas a voltarem para Adão, né? Jesus diz, você deve se desprender, você não deve ajuntar coisas corruptíveis, né? Você deve se esvaziar de si mesmo, se quiser me seguir. Aí o pastor diz, receba, quanto mais você dá, mais Deus te dá, como se Deus fosse, sabe? Como se fosse possível barganhar, trocar com Deus. Não, Deus é bom e tudo que Ele nos dá é porque é bom, é porque é misericordioso, né? E não porque nós merecemos ou porque fizemos mais do que o outro que está do nosso lado, entendeu? Que a gente possa buscar a essência de Barnabé como cristão, nos desprendendo e acolhendo os nossos irmãos, né, nas suas necessidades e sendo na vida deles bênção,
né, sendo na vida deles o próprio corpo de Jesus na terra, e ficar longe do espírito de Ananias e Safira, que é o do egocentrismo, que é do, sabe, do apego demasiado às coisas materiais, né, as falhas de caráter, né, mentira, fofoca, hipocrisia, né. Vamos buscar cada vez mais esse espírito cristão que é o amor. Nós devemos, sabe, onde a gente vai, no ambiente de trabalho, da vizinhança, da família, dos amigos, enfim, nós devemos ser reconhecidos como os que amam, né? E não como os que são hipócritas, tá bom? Nós não queremos ser sepulcro caiado. Um beijão para você, um bom dia.